Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Fabrício Pellegrino e hoje estou muitíssimo bem acompanhado de Jarbas Homem de Melo. Aê! Gente, tudo que a gente olha pra Jarbas agora, ele tá com um espetáculo novo. Jarbas Homem de Melo canta Queen, e aí eu olho pra ele e eu tava vendo várias imagens dele como um Freddie Mercury meio estilizado, porque não é uma imitação, né? Não. É uma homenagem que você faz a ele. Exatamente. Mas assim, a gente olha pra você, é muito doido isso. A gente vê Jarbas, a gente vê o Freddie Mercury e entende que ali é uma conjunção do seu talento com o talento dele, que não é uma imitação dele, que não é... É mesmo uma homenagem acho que com a sua memória afetiva, que transformou isso num espetáculo que, juro, eu não vi, gente. Eu falei pra ele, eu gosto de ver antes de entrevistar, mas eu não vi ainda, mas que eu tô muito curioso pra ver, assim. E eu queria saber se esse espetáculo nasceu há quanto tempo? Porque você é fã do Freddie Mercury desde os 14 anos de idade, pelo que eu vi. Mas desde essa época você já pensava em fazer alguma coisa com ele? Você teve banda de rock, você já cantava Freddie Mercury naquela época? Já cantava Freddie Mercury, mas eu não tinha pretensão, porque eu sempre achei que era muito distante de mim poder cantar qualquer coisa que o Freddie Mercury já tinha cantado na vida. E aí em 2019 eu fiz um show beneficente na Hebraica, aqui em São Paulo, que era um show só com músicas do Queen. Mas foi um show de encomenda. Eu fiz esse show, juntei os músicos do teatro musical, né, a minha galera ali que eu conheço. Claro, vamos fazer. Posso escolher o que eu vou cantar? Ele me deu essa liberdade e aí eu escolhi Queen e ali nasceu. Aí a gente fez o show, ficou incrível, ficou legal. Era um show muito mais simples, era só um show de música mesmo, sem produção de figurino, cenário, essas coisas todas, nem de vídeo. Mas ficou muito bacana, assim. E aí eu disse, cara, eu vou fazer um show pra botar na estrada. Pouca coisa pra fazer, pouco espetáculo pra dirigir, pouco espetáculo pra interpretar, pouco musical, eu vou fazer mais um. E agora, quando a gente voltou ativa, eu disse, vou repaginar esse show, fazer um show de verdade, teatralizado, com figurino incrível, com direção, com vídeo, com produção. E aí o ano que vem vai ter mais pelo Brasil. Vai, então, ano que vem eu vou viajar. Quem quiser pode bater ali na sua porta. Só chamar que eu tô indo. Maravilhoso. E aí eu fiquei pensando nessa responsabilidade de você cantar um ídolo. Porque eu acho que quando você vai cantar, tô falando porque eu não canto, tá, gente? Você pode até me corrigir. Quando você vai cantar uma música por encomenda, não sei o quê, você obviamente vai estudar, mas alguém que você admira muito, fica uma aura meio, meu Deus, não posso errar, meu Deus, tenho que acertar, meu Deus. Total. É um desespero, na verdade. É um desespero. Primeiro porque a gente quis fazer nos tons originais que o Fred cantava, porque eu acho que é a característica da música, é o que as pessoas conhecem. Embora eu não tente imitar o Freddie Mercury, né? Mas o timbre às vezes se aproxima um pouco, mas é uma responsabilidade demais, assim, é um medo, na verdade, é um pavor. Eu imagino. É um pavor. E ainda mais eu que sou fã desse cara e dessa banda, muito, assim. Eu tenho gravado uma frase na Aliança. Na sua e da Cláudia. Isso. Fala pras pessoas como é que tá na sua. Na dela tá I Was Born to Love You, que é Eu Nasci Pra Te Amar. E na minha, With Every Single Beat of My Heart. Posso ver? Pode. Com todas as... Você que sugeriu pra ela. Eu que sugeri. Porque a gente trocou essa aliança, lá em 2012, quando a gente começou a namorar, a gente trocou uma aliança, porque a gente já pretendia ficar muito tempo junto. Que lindo. Foi antes do casamento, que a gente casou mesmo em 2018. Ah, gente, peguei aqui. Tá aqui essa aliança, aqui, ó. Ah, não sai. Deixa ela ficar sabendo. Não sai. E aí, então, isso só pra mostrar o vocês trocaram aliança. Quando vocês trocaram a aliança, já tinha a frase? Já, a gente mandou fazer aliança, já mandou gravar a frase, porque é uma música que eu amo. Né, que você fala, eu nasci pra te amar com qualquer simples batida do meu coração é pra você, eu vou cuidar de você até o fim da vida, a música fala disso. E é uma música que eu gosto muito. E ela tá no show, essa música? Tá no show. Tá no show, aí. Eu fiquei pensando também na seleção de repertório, porque tem as suas músicas preferidas do Queen, obviamente, deve ter as que você mais ama, e tem as músicas que as pessoas querem ouvir. Sim. Como é que você fez pra equilibrar isso? Eu acho que quando a gente escolheu assim, um repertório, tinham músicas que não podiam faltar, né? Como Killer Queen, como We Are The Champions. Sim, ia falar essa. Essa não pode faltar de jeito nenhum. E muitas outras, assim, mas tinham as minhas preferidas e tinha um lado B também que eu queria dar uma pontuada, assim. Tem umas músicas que são pouco conhecidas. E você colocou? Coloquei. Como tem o Melancholy Blue, que é um blues lindo, que é bem do início da carreira deles.
Então tem assim umas duas ou três músicas, eu acho, que são esse lado B, assim, músicas que eu gosto muito, que não são tão conhecidas, e aí tem sucesso pra caramba pra todo mundo cantar junto. E tem música que teve que ficar de fora, que não deu pra colocar tudo. Teve música que Como ficou de fora. Como é que você fez isso, essa seleção? Porque acho que em algum momento a gente vai ali desapegando, mas chega alguma coisa que você fica, você fez um do Nitê, falou, Cláudia, escolhe aqui qualquer uma que tira pra doer menos em mim. Sabe que tem músicas que estão de fora que eu vou colocar ainda no show, mais pra frente. Mas assim, porque o show já tá com 1h20, eu acho que é um bom tamanho de show, porque sempre rola um bis também, sempre rola uma palhinha a mais. Então eu vou ter que, eu acho que tirar algumas, talvez, pra botar outras, como Another One Bite the Dust, né? Sei. Essa não tá. Essa não tá, não consegui colocar ainda. Já queremos, já pode colocar. E é uma música que a galera pede muito, que eu vou ter que colocar. Também tem isso, acho que o show ele pode ir se movimentando, né? Claro. Porque à medida que você vai sentindo o calor da plateia, que não é uma coisa que possivelmente você faria num teatro, por exemplo. A plateia sentiu aqui, vou trocar, vou tirar isso aqui, vou mexer nesse musical. Não tem daria. Como muito. Que é uma obra mais fechada, exato, né? No show dá pra você fazer isso. Dá. Você sentiu, poxa, essa música aqui não empolgou, talvez eu substitua por essa outra Exatamente. aqui, que eu sei que as pessoas estão pedindo mais, você consegue fazer essa movimentação. É claro que também no show, quando a gente cria o show, escola de repertório, existe uma dramaturgia, né? Sim. Existe uma onda, digamos assim. Eu não posso cantar rock and roll o tempo inteiro, porque dá uma cansada também. Então eu tenho que cantar uma música lenta, tem que botar um Love of My Life ali no meio, tem que botar um blues ali no meio pra depois voltar pra acabar com o show em cima de novo. E aí você me falou que você foi no Altas Horas e você fez com a Cláudia. Isso. A música... Na verdade, a entrevista era da Cláudia, né? A Cláudia foi convidada para fazer o Altas Horas, para falar da gravidez, enfim, da vida dela e da nossa vida. E aí ele pediu se ela podia fazer alguma música, alguma apresentação, alguma performance, né? Porque, afinal de contas, a rainha dos musicais, né? Sim, a rainha e o rei, né? Muito obrigado. A rainha e o rei. E aí ela que sugeriu, olha, tem uma música que eu tô fazendo, que o Jarbas apresenta, e aí a gente casou ali, assim, então vamos fazer ao vivo. Não vou fazer eu com você gravada olhando pra mim. E aí a gente ensaiou, a gente fez ao vivo lá no... Cara, e aí, gente, essa música não tá... Pode falar isso do espetáculo que você me falou? Pode. Essa música tá no espetáculo, a Cláudia não vai estar aí em todo nas apresentações, mas vai aparecer, ela vai dar um jeito de aparecer ali. Vai. Se vocês vão ver... Tem uma surpresa aí que é muito legal, é muito emocionante. Com ele. Ela foi assistir. Foi. Nesse dia ela cantou com você, não? Não. Ela não tinha visto ainda como é que tinha ficado a produção. Ah, entendi, gente. Então foi uma surpresa pra ela também. Eu fico imaginando ela ali sentadinha pensando, gente, vou pegar aqui o microfone, eu vou subir aqui. Eu vou fazer. Artista, e ela né, ficou gente? muito emocionada, porque o Love of My Life é uma música icônica do Queen. Principalmente aqui no Brasil, ela fez muito sucesso. Quem assim, tem 40 anos, 30 e poucos anos, vai lembrar do primeiro Rock in Rio lá de 85. Aquela apresentação memorável com ele regendo a plateia, com o Freddie Mercury regendo milhares de pessoas cantando Love of My Life. Então é uma música que todo mundo canta no show. E aí todo mundo pega a lanterna do celular e faz né? No meu tempo era o isqueirinho, né? Que a gente acendia, queimava o dedão, queimava esse dedo e ia pro outro. Agora tem o celular. Mas se você encontrasse com o Freddie Mercury, se você estivesse ali, ó, Deus te disse o seguinte, ó, ele vai descer rapidinho, Jarbas, para bater um papo com você. O que você falaria pra ele? Muito obrigado. Muito obrigado pela obra que você deixou para a humanidade, assim, porque é de uma beleza, né? As composições dele, a voz dele, as interpretações dele. Eu acho da maneira como ele foi libertário, ele quebrou tantos tabus, ele falou tanta coisa que deveria ter sido falada naquela época. E que é muito atual hoje, né? Muito atual hoje, que reverbera até hoje, né? Sim. Então acho que a primeira coisa eu diria muito obrigado. Agora vem cá me dar um abraço e um beijo, porque... Rápido, porque eu te amo, antes que te chamem de volta. Cara, que pena que não deva rolar esse encontro, porque eu acho que ele ia ficar felizão de ver ali você... Não, de verdade, assim, porque você tem uma coisa de entrega muito grande, assim, nos seus espetáculos, sim. Nos trabalhos que você faz, assim, tem entrega muito grande, assim, é muito impressionante. E aí você fazer um artista que tem uma... Não, fazer um artista não, porque não é ele interpretando o Freddie Mercury, gente. Ele tá fazendo um show em homenagem ao Freddie Mercury, cantando as músicas dele. Mas você cantar as músicas de alguém que também tem essa entrega e dar a sua cara, não ser uma imitação, não ser uma interpretação, dar a sua cara, é um desafio difícil, assim,
que muito permeia a sua carreira, né? Eu acho que desde quando você saiu do Sul, assim, É, você nunca foi uma coisa... Você nunca foi fácil pra você sair do Sul e vir pra cá, por exemplo, quando você começou. Não. Eu lembro que você teve que vender essas coisas, vir pra cá sem saber se ia rolar ou não, Exato. assim, né? Porque não era uma coisa de... Você não vivia nesse eixo Rio-São Paulo, onde as coisas aconteciam, né? Agora talvez até esteja espalhando um pouco mais pelo Brasil, mas antes era muito aqui, né? Era muito aqui, você tinha que vir pra cá pra viver de arte, pra fazer isso, pra estudar arte. Independente do que você quisesse fazer, música, teatro, cinema, você tinha que sair do seu, né? Da sua família, do seu lugar de conforto pra se jogar no mundo mesmo, pra desbravar e romper a bolha e conseguir entrar. E sem saber, né, se ia Sem saber. funcionar. Você sabe que é uma coisa muito legal, porque eu tô dirigindo um espetáculo que estreou agora, faz pouco tempo, que conta a história de uma mulher que trabalha como empregada doméstica aqui em São Paulo, que é do norte, e aí conta toda a saga dela. Como chama o espetáculo? Chama Tô Louca, Mas Não Tô Sozinha. Tá. Uma comédia com a Renata Braz, muito, muito bacana, muito engraçada. Mas conta a história dessa mulher que saiu do norte, veio trabalhar em São Paulo e veio se lançar na vida, assim. São histórias verídicas de uma senhora, hoje senhora. Você conhece essa senhora? Conheci. É. Muito, muito legal. É a Bia, mas o personagem se chama Delícia. Muito bom. E ela contando a história que ela lembra muito, assim, quando ela saiu do norte, quando ela pegou o ônibus na rodoviária, chegou no Tietê e viu aquele monte de gente. E aí eu comecei a me lembrar da minha viagem. Né? Porque as pessoas sempre me perguntaram assim, você faz musical, você canta, por que você nunca pensou em ir pra Broadway, vai para os Estados Unidos? E aí eu falo assim, mas a minha grande viagem eu já fiz, que foi sair do interior do Rio Grande do Sul, da roça, de um bairro agrícola, vir para São Paulo e desbravar o mundo. Então, e eu tenho na minha cabeça e na minha memória muito forte, assim, eu entrando no ônibus, deixando Porto Alegre, ficando pra trás e pensando, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Isso vai ter que dar certo porque eu vendi tudo, não tem pra onde voltar, sabe assim? Verdade. Então é uma história de muita gente, Você tinha sabe? quantos anos? Eu já tinha 23 pra 24. É verdade, é isso que você falou mesmo. É a história de muita gente. De muita assim. gente. E aqui em São Paulo, então, que eu lembro que quando eu cheguei em São Paulo, muito jovem, eu não tinha amigo paulistano. Eu tinha amigo pernambucano, baiano, paranaense, catarinense, gaúcho. Era difícil encontrar alguém raiz, daquela né? raiz que tinha nascido na cidade de São Paulo. Porque todo mundo, né, tem muito imigrante em São Paulo. É uma cidade que recebe o mundo inteiro. Você veio com o apoio da sua família? Você vai lá, Japa, vai dar certo, vai embora. Ou as pessoas falam, poxa, você tem certeza que você vai abrir mão do que você já tinha conquistado coisas lá, né? Já tinha conquistado coisas lá. Assim, você tem certeza? E era uma coisa que só você acreditava, em princípio? Era porque assim, eu sou sapateiro, eu já te contei essa história, né? Não. Ah, não? Eu sei. Acho que pode ter me contado, mas conta para as pessoas. Então, eu me formei, eu sou modelista de calçado, eu sou sapateiro. Se você me der um pedaço de couro e uma forma de calçado, eu te entrego um sapato Gente, pronto. perdi a chance de fazer uma encomenda aqui, ó. Vou lançar uma linha de sapato ainda aí no futuro, É uma você vai boa, ver. gente, maravilhoso. Já desenhou agora, tipo, recentemente? Já, eu sempre desenho. Eu pego um papel que saia Mentira. sapato. Aguarde, gente. A próxima entrevista vai ser sobre a linha de sapatos do Japa. Continua. Então, e aí eu já trabalhava na indústria, já tinha voltado para a escola onde eu tinha me formado para dar aula. Então, eu tava com uma vida encaminhada, digamos assim, né, para esse setor industrial. E aí chegou uma hora, eu já fazia teatro, já cantava, já dançava no grupo da cidade, né, tinha uma vida paralela ali Que de era a sua artista, paixão, que era a pô. minha grande paixão. E aí chegou uma hora que eu decidi, não, eu quero fazer isso na minha vida, eu quero gastar o tempo da minha vida fazendo isso. E aí eu fui pedir demissão, eu fui vender minhas coisas, e aí a minha família nunca foi contra nada do que eu fiz, assim, mas teve isso, olha, você tem certeza? Você vai largar o certo pelo duvidoso, que talvez não aconteça nunca, porque é muito difícil acontecer para qualquer um? E eu disse, não, eu vou tentar, porque se eu não tentar, eu vou ficar com isso na minha cabeça pro resto da minha vida, né? Então teve isso, sim, nunca ninguém disse, não vai, não quero que você vá. Disse, vai, qualquer coisa, estamos por aqui. Mas é qualquer coisa estamos por aqui que você não quer voltar, né? Não, de jeito nenhum. Você quer, tipo... Não, porque eu já não morava mais com meus pais desde eu os 17 anos de idade. Eu já tinha minha vida, né? Tinha meu apartamento, meu carro, né? Trabalhava, então... Eu lembro que você vendeu suas coisas pra poder vir, né? Exato. Você veio só, tipo, o dinheiro que você tinha ali era pra se sustentar aqui. Exatamente. Até a coisa rolar, né? Assim. Exato. Você lembra do seu primeiro emprego aqui em São Paulo? Lembro. Na verdade, quando eu vim a primeira vez, eu vim pra fazer um teste. Na antiga TV Manchete. Olha como isso é
século passado. Século passado. Na TV Manchete. Era um sitcom, que hoje se chama... Não tem mais esse nome, né? Mas que era uma comédia de situação que chamava, né? Hoje é meio série de comédia. Série de comédia. Né? Então eu vim fazer esse teste, passei nesse teste. E tava em São Paulo naquela semana, fazendo os testes e tal. Mas já assim, de olho em tudo, aberto para qualquer coisa que acontecesse, pra eu me agarrar e poder ficar. E aí aconteceu, eu fui assistir uma peça no Teatro Maria Della Costa, aqui em São Paulo. Tava no saguão, esperando a peça entrar, começar e tal, entrar no teatro, e chegou uma senhora pra mim, Sônia Loureiro, que eu nunca mais encontrei essa mulher, mas eu nunca esqueci o nome dela. Ela era Sônia, se você estiver por aí. Sônia Loureiro, se você estiver por aí, venha por favor, pegar esse abraço, comigo. Sônia. Porque ela foi responsável pelo meu primeiro emprego em São Paulo. Ela chegou pra mim e perguntou assim, você é ator? Eu disse, sou. Eu tô fazendo um teste de uma substituição para daqui 2 semanas de um espetáculo que era com a Mila Christie na época. Um espetáculo infantil musical e eu preciso abrir teste. Você quer vir fazer um teste amanhã? Eu disse, claro, venho. E aí fiz o teste, passei. E aí liguei, cara, vende tudo aí que eu não volto nunca mais. Acabou, sem saber se a peça ia dar certo claro ou não, que não. né, gente? E a peça durou 4 meses. E era musical? Era um musical. Do Eli Barbosa, que já é falecido, irmão do Benedito Rui Barbosa. E era um espetáculo lindo, um espetáculo infantil. Durou 4 meses o espetáculo, acabou meu dinheiro. E aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, gente, não conheço ninguém, né? Tava ali naquela pequena bolha daquele espetáculo. E aí fui trabalhar de garçom. E fazendo teatro também, né? Paralelamente, mas era o que me mantinha. Até que eu consegui entrar numa companhia de teatro mesmo, da Maximiliana Reis, uma grande amiga até hoje. E aí consegui, dali pra frente, de 96 pra frente, aí eu não precisei mais ter outro. Né, gente? Que bom pra gente, que bom pra você, mas que bom pra gente também. Querido. Que a gente começou que vocês trabalham com teatro musical, que desde uma época, você principalmente, que não era, a galera não ia muito ver musical aqui no Brasil, né? Aí vocês carregaram muito isso. E mesmo hoje, né, vocês ainda fazem com muito mais qualidade. A qualidade é impressionante, assim. A gente, quando você pode ver fora e você vê aqui no Brasil, fala assim, meu Deus, como eles conseguiram fazer isso aqui com tão pouco incentivo que a gente tem aqui, né? Mas vou te falar uma coisa, vou falar 2 momentos que eu vi você em cena que eu fiquei muito impressionado. O primeiro deles não, foi o segundo deles. Vou começar pelo segundo. Eu até falei pra Cláudia uma vez, numa entrevista que eu fiz com ela, que quando você fez Cantando na Chuva. Cantando na Chuva. Primeiro, antes de vocês fazerem, a Cláudia me deu uma entrevista falando assim, não, porque eu tô aqui correndo, de repente faço chover no palco e o espetáculo não tinha estreado ainda. Eu pensei assim, gente, ela deu um exemplo que faz chover no palco. E na verdade... Tá bem louca essa mulher, né? Deu um exemplo, né? Exagerando um exemplo aqui. Não, de fato, fez chover no palco no Brasil com a estrutura que a gente tem, que não é a melhor, digamos assim, né? Não é a mais adequada para que você consiga fazer um negócio. É mais suado fazer um negócio aquilo. Sim. E eu me lembro que eu vi você, porque tem uma cena sua sozinho, dançando no palco, na chuva e não sei o quê. Isso. E eu me lembro que eu fiquei emocionado. Porque eu fiquei pensando, isso não deve ter sido fácil para chegar nesse resultado, para fazer chover no palco, no nosso país, com a dificuldade que a gente tem. Eu falei pra ela, eu lembro que eu falei assim, Cláudia, parecia gol de Copa do Mundo, assim. Ah, que lindo tão essa imagem. impressionante que era, assim, da gente ficar olhando e falar, meu Deus, é nosso. E aí vai aquela coisa barriga. Sim, claro. É nosso, é do Brasil, sabe? A gente conseguiu fazer como o quão longe a gente consegue chegar com oportunidades, né? É verdade. Você sabe que quando a gente fez esse espetáculo, foi 2016, 2017, a gente assistiu o espetáculo em Londres. Então montaram em Londres, vamos ver como é que tá o espetáculo, de repente a gente faz aqui no Brasil. Pra comprar os direitos, essa coisa toda. E a gente viu e não gostou do espetáculo. Porque não tinha essa cena, por exemplo, não tinha no espetáculo. Era um espetáculo com um grupo inteiro, com a companhia inteira, com guarda-chuvas coloridos. Chovia, chovia. Mas não tinha aquela cena icônica do filme. Dançando. Que assim, a pessoa pode não gostar de musical, não foi musical, mas fala assim, você já viu o musical? Ah, já vi essa cena do Cantando na Chuva, já viu. Porque é um filme que passou muitas e muitas e muitas vezes. Mesmo que ele não viu o filme, viu a cena em algum canto. Viu essa cena em algum canto e conhece essa cena e conhece esse nome, Cantando na Chuva. E a gente tem que ter essa cena, como é que a gente faz? Aí a gente comprou os direitos da peça, comprou os direitos dessa música dos estúdios de Los Angeles para poder colocar e fez a nossa direção, fez a nossa montagem, que não é uma montagem de fora.
Então tem mais gol de placa ainda, Muito, tem mais gente, esse muito, gostinho, gente. assim. E uma coisa que eu sempre falo quando eu vejo esses espetáculos montados aqui, eu falo assim, meu Deus, eles ficam pouco tempo em cartaz, né? Eu gostaria que ficasse. Eu sempre acho que a gente devia ter uma avenida, assim, que tem um assim, teatro Jarbas Homem de Mello, teatro Cláudia Raia, teatro Alessandra Maestrini, porque essa galera que carrega essa coisa do musical, dos grandes espetáculos, meio que nas costas, assim, entregando muita gente, né? Enfim. E a outra coisa que eu me lembro muito de você em cena, em Cabaré. 2012. Gente, coxas de Jarbas Homem de Mello. O que são aquelas coxas, gente? Ah, meu Deus do céu. Hipnotizantes, gente. O short era curto, então a coxa tava ali. Eu ficava assim, meu Deus, existe aquilo. E a gente olha pra nossa perna e fala, Senhor, por que fizeste isso comigo? Mas você sabe que quando eu vi o desenho do figurino, quando a gente começou os ensaios, eu vi o figurino e disse, gente, esse figurino, eu vou ter que dar um jeito na minha coxa. Mas eu malhava. Eu lembro que a gente ensaiava até 10h30 da noite, eu saía do ensaio e ia pra academia até garantir 1 da manhã. coxa. Pra garantir aquela coxa. Porque precisava. Lógico, né? tava ali exposto, teatro, a gente tá vendo aqui, ó. Ao vivo ali. A gente pertinho. tá vendo aqui, ó. E gente. você sabe que agora você falou, me lembrei, porque vem muitos grupos do interior, né, assistir a gente, graças a Deus. Então vinha um ônibus inteiro de Sorocaba. E às vezes, eles esperavam a gente sair do teatro, o ônibus estacionado na frente do teatro, eu tinha que entrar no ônibus das pessoas, das tiazinhas ali da van, e elas passavam uma na minha coxa. Coxa! Mentira! Eu disse, gente, não tô acreditando nisso. Elas pegavam uma vez era real? Uma vez era real, você acredita Ai, nisso? gente, devia ter viajado, gente, nesse ônibusinho. Posso falar, minha mãe é uma que vem do interior, do ônibus da galera, das senhorinhas, pra assistir espetáculo aqui em São Paulo. A gente tem um carinho por esses grupos que vêm do interior, que alugam van, viajam, e é longe às vezes, né? Sim. E vem o espetáculo acaba tarde, e elas vêm numa alegria, e é um público fiel que vem a todos os espetáculos que a gente faz. Teve uma fase em que a Cláudia, há muito tempo isso, em que ela botou, tipo, as pernas dela estavam no seguro. Lembra dessa história? Lembro. Você já pensou em colocar as suas no seguro? Não é pra tanto. Devia ter colocado. É que as senhorinhas estavam ali controladas. Depois desse vídeo que essa história vira tona, gente, o Fred Mercury não aparece as coxas pra fora, né? Não. Tá vendo, gente? Senão, eita, certo. Vamos pensar nesse seguro aí, gente. Nesse momento. Essa música nova que vai entrar no show, quem sabe? Brasil. Jarbas, você faz musical já há mais de 30 anos. Sim. Muda essa coisa de, não sei se o fôlego ou o físico pra dançar, pra cantar. Você teve que fazer adaptações com o tempo? Você continua conseguindo fazer o que você fazia quando você tinha 20 anos hoje em dia ou não? Eu consigo fazer com menos força do que eu fazia. Eu consigo fazer de uma maneira muito mais confortável hoje. Porque hoje eu tenho muito mais técnica também. Tanto corporal quanto vocal. Né? Eu faço um espetáculo do Queen, que é rock and roll, 1h20 cantando sem parar, 1h30 cantando sem parar, agudo, forte, e eu saio com a voz às vezes melhor do que quando eu entrei, entendeu? Porque você não força, porque eu não forço, o seu lugar aqui encontrei dentro. uma técnica, exatamente. E assim é com o corpo, assim é com a atuação, né? Antes quando eu era muito jovem, né, fazer teatro você tinha que se rasgar inteiro para conseguir com que o público acreditasse naquilo. E aí você vai entendendo que intensidade não é força, sabe? Que volume não é gritar. Você vai entendendo essas coisas, é um amadurecimento. Amadurecer é uma dádiva, gente. É bom, né? Amadurecer é uma dádiva. E quando você amadurece com saúde, tudo fica muito melhor. Amadurece com saúde, vira pai, né, gente? Exatamente. De repente ali, ó, você quando é chamado pro espetáculo, as pessoas falam, olha, eu queria chamar você para dirigir. Elas ficam com... Porque assim, agora você já tem um selo de qualidade, né? Assim, as pessoas saberem que é um espetáculo assinado por você, já sabem que você não vai pegar qualquer coisa pra dirigir. Elas vêm com um pouco de dedos, assim, tipo aquela coisa do respeito mesmo pelo diretor? Vem, sabe que eu notei isso, nos últimos tempos eu tenho notado isso. Eu gostaria que você lesse pra dizer o que você acha, a gente tem vontade de te chamar, mas a gente não sabe como é que tá a sua agenda. Eu disse, gente, eu sou facinho. Duvido, gente, deve estar a agenda bombando. Já teve que dizer não pra algum espetáculo? Já Ou tive. por falta de tempo? Por falta de tempo, geralmente por falta de tempo. Porque você não gostou também, né? Não, tem alguns que você nega, que você acha que não é pra você, não é disso que eu quero falar agora, assim. Tem outra coisa na frente que é mais interessante pra fazer nesse momento. Então, se você puder esperar 1 ano e meio... 2 anos, 3 anos aqui. 3 anos em uma paternidade, se você esperar, a gente resolve isso aqui daqui a uma década. Acontece isso. É justamente, geralmente por agenda mesmo. Você gosta dessa posição de diretor? Gosto, aprendi a gostar. Você sabe que eu comecei a dirigir de uma maneira muito
casual, assim, porque eu fazia parte de uma companhia de baile flamenco, de dança flamenca, que eu danço flamenco. Já não danço mais como eu dançava, mas gosto muito. E a autora e a diretora do grupo, que era a Jussara Correia, ela escreve muito bem. E ela começou a fazer uns espetáculos de flamenco teatralizados. E eu já era ator, já trabalhava como ator e tal. E ela falou assim, olha, você é o único que faz teatro, então você vai dirigir. Eu não sei nem por onde começar para dirigir um espetáculo. Não, mas você de nós, você é o mais capaz. Mesmo com a pouca experiência que você tem. É você. E ali, eu fiquei 12 anos ali burilando e fazendo o meu laboratório de direção ali com essa companhia. Companhia de baile flamenco de Jussara Correia. E aí isso te tornou um ator mais... qual é a palavra que eu posso usar? Mais subserviente ao diretor? Ou isso te tornou um ator mais assim, querido, eu já sei aqui. Não, de jeito nenhum. É claro, eu sou muito, muito obediente. Quando eu estou de ator, é uma coisa que tem que se policiar. Porque fala assim, mas podia fazer assim, ia ficar tão melhor. Mas a direção não é sua. Né? Aí vem aquele assim, essa ideia é ótima, guarda pro seu espetáculo. Mentira, já falaram isso pra você? Já, e eu falo também pra ator, pra mim. Por que você não faz isso? Olha que ideia. Nossa, ideia é ótima, guarda essa ideia, guarda no coração. Quando você for dirigir, você usa. Ai, gente. Porque quando o diretor tá ali, o diretor, ele tá vendo tudo. E tudo passa pela cabeça do diretor e pela mão do diretor. Todas as decisões, essa luz, essa som, essa música, esse fade in, esse fade out, essa entrada. E você tá ali dirigindo o ator e tá olhando pra tudo ao mesmo tempo. Então quando chega alguém pra te dar uma ideia, pelo amor de Deus, não fala comigo. Gente, não vamos mudar isso aqui agora não. Peraí que eu tô pensando. E no final das contas o ator ele tá preocupado com ele ali, né? Exato, ele tá fazendo. exato. Tipo, o todo ele não tá nem enxergando. Né? Exatamente. E às vezes é difícil pro ator entender isso. Que ele precisa estar presente em cena, mas o foco não é ele. Querido, eu só preciso que você fique nesse lugar olhando para o que está acontecendo aqui. Você coloca o foco no que interessa. O objetivo da cena é essa. Entendi. O que tem que ser visto é isso. Quando você e a Cláudia estão protagonizando ou estão trabalhando juntos, e aí chegam num impasse de ideias, como é que faz isso, gente? Porque aí já não é, tipo, é o profissional que tá ali na hora, mas ele também tem um casamento, e aí, tipo... Mas a gente se dá muito bem, porque a gente se conheceu trabalhando junto. E a gente se identificou muito trabalhando junto, porque a gente tem o mesmo humor, as mesmas referências, a gente tem a mesma gana e vontade de acertar e de fazer bem feito. Então a gente começou a se admirar profissionalmente antes de começar a namorar. Então a gente trabalha muito bem. Nesse espetáculo, Concerto para Dois, ela produziu o espetáculo e eu dirigi o espetáculo. E os dois estavam em cena. Então... ela falou pra você, não, mas se a gente pudesse fazer aqui, você disse, queridinha, aqui não. Fala com a produtora! Não, mas ela falava assim que ela tinha muito medo, assim, eu não sei como é que vai ser isso, porque você vai mandar em mim, e eu acho que eu vou ficar muito brava com você. Amor, não vou mandar em você. Primeiro, quem vai mandar em você é o diretor, que no caso, exatamente. No caso sou eu. Mas aí tem consensos que você tem que chegar, né? Assim, eu tenho essa ideia, mas a produtora chega assim, não tem dinheiro pra isso não. Tem uma outra ideia criativa que não gaste tanto. Tá bom. E aí, né, é o produtor e o diretor que dão uma vida àquilo. Mas a gente se dá muito bem. Não, eu tenho certeza. Acabaram de quê? Fazer um filho, gente. Né? A nossa mais nova produção. Se tornou o assunto, a gente até falou sobre isso, ela foi capa, né, da Caras com a história da gravidez, e a gente falou muito sobre isso. Principalmente eu lembro que ela falou sobre isso, e você também, assim, né? Que as pessoas questionaram muito ela por ter engravidado aos 55 e que poucas pessoas questionaram você sobre isso, né? Ou seja, por que é que a mulher precisa responder esses questionamentos e o homem passa ileso ali? Ou seja, você poderia ter um filho quando você quisesse escolher e a mulher não, na verdade. Isso foi um debate entre vocês em casa? Foi, porque a gente tentou entender isso, né? Porque é muito cruel, a sociedade é muito cruel com a mulher. Né? É uma coisa que está mudando a passos muito lentos, mas que graças a Deus está se conversando, se falando muito sobre isso. E tem surgido muitos homens preocupados com essa questão também, né? Muitos homens que têm essa sensibilidade, que têm esse olhar mais feminino, que dizem, peraí, gente, somos todos iguais, né? Somos todos iguais, realmente temos a mesma força, temos a mesma capacidade intelectual, temos a mesma entrega, temos o mesmo amor. Então, por que essa diferença? Por que uma mulher não pode ter um filho, né, aos 50 anos? Porque agora ela vai ser avó do filho dela. Ninguém me falou isso. Você vai ser avô do seu filho. E eu tenho 53 anos de idade. Né? Tudo bem, existe uma questão biológica de que a mulher, né, para de menstruar e para de produzir os óvulos, e o homem tem uma vida, digamos, produtivas, né, mais longeva, reprodutiva, né, mais longeva do que a mulher. É claro, biologicamente todos sabemos disso. Mas o que interessa nisso é o preconceito em cima da mulher.
Isso que não pode ser. E aí a gente discutiu muito isso. Por que tem esse preconceito tão forte em cima de uma mulher com 50 anos que tem um filho? E aí a gente chegou a uma conclusão, que eu acho que a sociedade, inclusive, e principalmente as mulheres, saem de um lugar de conforto que já está pré-estabelecido, que fala assim, olha, então tá, você com 45 anos, você está na sua falência ovariana, você parou de reproduzir, fica aí no seu canto, que agora eu vou botar uma mulher mais jovem no seu lugar, né, uma mulher que ainda reproduz, porque agora você não serve mais para muita coisa. Então é um papel que está pré-estabelecido na sociedade, séculos e séculos e séculos, amém. Né? Aí chega uma mulher de 55 anos, grávida, cheia de projetos e de planos e que quer viver até 125 anos, isso sacode todo mundo. Peraí, mas estava estabelecido um negócio aqui. Como é que você vem confundindo a sua cabeça? Exatamente. Então acho que tirou, sabe, as pessoas de um lugar desse conforto pré-estabelecido que já a vida é assim. Não vamos mexer nisso que já está com o jogo ganho. Então acho que isso tira as pessoas e dá mexe, né, essa sei lá o que se chama de raiva, de ódio, do que é. Que na verdade deveria ser encarado como, poxa, que bom. Sabe, Exato. que a gente está tendo possibilidade. E são coisas que a gente não sabe, sabe? Porque agora a gente ficou sabendo que em 2021, no Brasil, nasceram mais de 1.000 crianças de mulheres 50 a mais. De forma natural. Claro que é uma raridade. Eu sempre falo assim, porque no caso da Cláudia principalmente, tem, acho que uma bênção aí, um merecimento, óbvio que tem, porque eu acho que tudo tem, né, na nossa vida. Mas, assim, tem uma questão genética muito forte, porque a mãe da Cláudia a teve aos 46 anos de idade, há 55 anos atrás. Já na menopausa também, já menopausada. Então tem uma questão genética, tem uma questão fisiológica, que a Cláudia sempre foi muito saudável, tem um estilo de vida muito saudável. A Cláudia nunca tomou hormônio anticoncepcional, nada disso, porque ela tem enxaqueca, e é um desencadeador de enxaqueca, então ela nunca pôde usar. E isso ajudou também na saúde do aparelho reprodutor dela, assim. Então são várias questões que contribuíram para esse momento, assim. É uma raridade, mas acontece. E então... aconteceu, e assim, quando eu vi, falei, nossa, cara, só podia ser com eles mesmo, porque vocês receberam isso tão bem, tão felizes, e acho que tanta gente ficou feliz em volta de vocês. A gente ficou feliz em dar essa notícia, a gente ficou muito feliz em poder debater essas questões e levar esse pensamento para pessoas, jogar luz sobre esse assunto, e trazer essa informação de que, mais de 1.000 mulheres no Brasil tiveram filhos acima de 50 anos. Imagina todo o preconceito. Em um ano? Todo o preconceito que essas mulheres passaram para enfrentar isso. E agora, talvez, depois dessa discussão toda, isso diminua. Isso foi só no Brasil, né? Porque assim, no mundo todo tem mulheres tendo filhos com outras idades, não sei o quê. Ah, mas não é tão comum. E daí? Sabe que não é tão... Qual o problema? Sabe, a gente só vai ficar lidando com o comum? Exato. Que triste ter que ficar lidando, triste. Sabe? Ficar lidando com o que é corriqueiro o tempo todo, assim. Não, e eu acho que além dessa discussão, assim, né, de gerar um filho nessa idade, tem uma outra coisa muito importante, que é muito mais inspiracional, eu acho, que a Cláudia está fazendo isso com o mundo mesmo, com a sociedade, e principalmente com as mulheres, que é... os nossos avós, a expectativa de vida era 60 anos. A minha avó morreu com 62, meu avô morreu com 60 e poucos anos, né? A geração dos meus pais já está vivendo até 90. A mãe da Cláudia viveu até 96 anos, lúcida, andando, falando, ativa. Decidindo, ativa, entendeu? Eu acho que a minha geração vai até os 100 anos, facilmente, 100, 104, 103. A geração do meu filho, acho que vai mais. E eu acho que é essa evolução. E a gente não pode mais dizer assim, então vou me aposentar com 65, 70 e vou aproveitar o restinho da minha vida, o resto do tempo que me basta. Primeiro que esse tempo já está muito maior, então como é que você vai ficar? Mais 50 anos sem planos, sem projetos, sem desafios, com uma relação falida, com um trabalho que você não gosta. Então acho que o mais inspiracional disso tudo ok, tenho 55 anos, mas eu tenho a oportunidade e a chance e a vontade de ter planos a longo prazo, de não estar mais nesse casamento, de querer outro casamento, de querer outra profissão, de mudar, de dar um turn point na sua vida. De continuar escolhendo a sua vida, né? Exato. Sabe? E não esperar ali, esperando, né? O fim, né? O Porque fim. aí, ou seja, a pessoa vai ficando amargurada, vai ficando... Aí começa a encher o saco dos outros que vai estão ficando felizes. Doente, porque, enfim... Exatamente, vai vivendo essa sociedade até um pouco que a gente consegue reconhecer, né? Porque assim, essa coisa de você julgar as escolhas do outro, ou quando o outro tem filho, quando deixa de ter, não sei o que lá, é porque você parou de ver a tua vida, tá vivendo a vida errada. E eu acho que também isso mostra, por exemplo, não só para as mulheres de 50 a mais, mas quando, né, a mulher chega nos 20, e aí? Vai casar? Quando é que vai ter filho?
Porque se a mulher com 30 anos não tem filho, é um desespero na vida das mulheres. Eu tenho amigas, gente, de 40 anos que não tem filhos, que tem essa cobrança, meu Deus, é uma cobrança da família, da sociedade, que eu tenho que ter um filho, que eu tenho que casar. E a mulher pode escolher não ter filho. Exato, gente. exato. Se todo mundo conseguir escolher a própria felicidade, meu Deus, você Senhora. vai parar de cobrar o outro, você vai ver só. Exatamente. Sabe que você falou uma coisa assim, que vou chegar até 104 anos, eu já fiquei imaginando. Minha cabeça funciona assim, a pessoa fala uma coisa, eu já desenho aqui uma cena. Eu já imaginei você com 104 anos no palco, fazendo ali, ó. Com certeza estarei. Tá ali, ó, fazendo um sapateado, já botando uma música, a Cláudia entrando ali, ó. Gente, já imaginei. E eu vou estar lá assistindo. Eu vou estar ali, ó. Você vai estar com o quê? Com 70? Ah! Eu vou estar ali, ó, no centro e pouco também. Eu vou estar ali, bem com a minha bengalinha na plateia, sentado assistindo, cara. Muito bom. E aí, agora vamos falar um pouco agora de você como pai, assim. Vai ser seu primeiro filho. Primeiro filho. Mas você já teve ali, já convive bastante com os filhos da Cláudia, mas você não pegou eles pequenininhos, né? Não, eu peguei a Sofia com 7 para 8, eu acho. Vai ser sua primeira experiência com um bebezinho. Você já tirou dúvidas com a Cláudia? Falei assim, Cláudia, quando nasce, faz como? Você tirou... Você sabe que eu tenho um histórico na minha família, que eu tenho uma irmã 7 anos mais nova que eu. Então eu ajudei a cuidar ali um pouquinho com a minha mãe. Depois eu fui morar com um casal de tios, eu tive primos. Quando eu já tinha 16, bebês com 16, com 14 anos de idade, então também ajudei ali um pouco. Então eu já tenho essa prática. Tá maravilhoso. De trocar fralda, botar pra rotar, de limpar tudo. Então, e eu tô muito empolgado. Você tem medo de alguma coisa? De nada. Mentira, eu morro de medo de pegar bebê pequeno no colo. Nunca tive medo, eu adoro, amo. E eu sempre quis, eu tô muito empolgado. Porque também a Cláudia também tem um outro fator, né, dessa coisa da gravidez, que ela estava completamente preparada, porque a gente fez toda a preparação para a inseminação que não deu certo. Então ela já estava com toda a preparação de endométrio, ela já estava preparada para receber, né? E aí aconteceu também por causa disso. Então a gente já estava a gente fala em ter filho há 10 anos já. Mas sempre tinha uma novela para fazer, sempre tinha um musical para fazer, uma capa, uma viagem, não sei o quê. Então isso foi sendo adiado, chegou uma hora que eu falei assim, escuta, e aí? E o filho? Vamos resolver Vamos resolver essa questão? Porque senão a gente vai para outro lugar. Aqui, ou a gente adota, eu sempre quis ter um filho. Né? Eu acho que essa coisa... em adotar? Vocês chegaram a pensar nisso? Sim, pensamos. A gente pensou em todas as possibilidades. A gente ia fazer essa inseminação. Se a inseminação não desse certo, ou a gente ia para uma barriga de aluguel, ou a gente ia para um óvulo doado, ou a gente ia para uma adoção. A gente não estava fechado nenhum tipo de porta. A surpresa foi a maneira como aconteceu. Mas assim, o filho em si, a gente estava esperando ele há muito tempo já. Gente, que máximo, que máximo. Jarbas, bom, a gente só lembrando, Jarbas está em cartaz aqui em São... É em cartaz que fala? É em cartaz aqui em São Paulo, com o espetáculo Jarbas Homem de Melo canta. Aliás, eu fico impressionado com o seu nome sempre que eu falo Jarbas Homem de Melo. Hoje me perguntaram, mas Homem é o nome dele mesmo? É o nome mesmo, assim. É o nome mesmo. Da família toda, todo mundo. Mas não é dessa família, porque tem uma família aqui no interior de São Paulo, de Piratininga, que é a família Homem de Melo, que é do Barão Homem de Melo, né, os nomes de rua todos. Na verdade, o nome homem é um nome muito que vem dos Açores, os portugueses açorianos que vieram e colonizaram toda a parte sul do Brasil, que foi Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os portugueses que foram lá para o sul eram os açorianos, então esse nome homem é muito comum nos Açores, na Ilha da Madeira. Chique, então, né, gente? Chique, né? Europeu, chique. Aquela coisa. Português. Verdade. E aí juntou, na verdade, a família do meu pai é Melo, a família da minha mãe é homem. Então eu fiquei Homem de Melo. Entendi. Entendeu? Ou seja, agora... Não é dessa família que eu trouxe. Infelizmente, não... gente, aquela herança não chegou na sua conta, não né, veio. gente? Ai, que triste. E é muito interessante porque famílias do interior, né, e famílias muito grandes. Meu pai tem 11 irmãos, tinha 11 irmãos, alguns já faleceram. Minha mãe tinha 8 irmãos. Então tem um irmão da minha mãe que é casado com uma irmã do meu pai. Então eu tenho primos que Calma, que eu tô fazendo a conta aqui. Irmão da sua mãe, casado homem, com homem, casado com uma irmã do meu pai, Melo. Então eu tenho primos, eu sou homem de Melo, eu tenho primos de Melo homem. Mentira! Daniel de Melo homem, Denise de Melo homem. Jarbas, muito obrigada. É sempre um prazer imenso falar com você, ouvir suas histórias, olhar no seu olho e ver essa intensidade e dedicação para algo que você acredita muito, assim. É muito bom você poder contar a história de alguém que, como a gente falou no começo da nossa conversa, que parece a história de muita gente que sai de um lugar em busca de algo que acredita. Eu acho que falta muito isso. Eu acho que às vezes as pessoas se locomovem, eu não sei qual é a motivação delas, mas quando a motivação é por algo que acredita,
por algo que aposta, eu acho que faz toda a diferença. É. Faz toda a diferença para inspirar outras pessoas. Porque é tão fácil as pessoas desacreditarem nos outros, que histórias como a sua, por exemplo, impulsionam as pessoas a acreditarem, assim, e é muito necessário. Então, obrigado por dividir sua história com a gente. Sempre que eu vejo você no palco fazendo um personagem, é aquilo que eu te falei, eu vejo entrega naqueles personagens, assim. Eu sei que não é fácil, porque produzir teatro no Brasil, produzir musical no Brasil, ser um artista muito completo no Brasil é difícil, porque as pessoas querem que você se encaixe ali, Exatamente. né? Ou que você seja ator, ou que você cante, ou que você... E você consegue passar por todos esses caminhos, assim, enfrentando a crítica que venha, que no seu caso acho que já nem tem mais, assim, porque você se colocou... As pessoas cansaram um pouco de me questionar nesse sentido. Eu acho que você já se colocou, assim, você já mostrou a sua paixão, assim, a sua entrega, a sua contribuição, na verdade, é isso. A sua contribuição pro universo, assim, dá pra ver nos personagens e nas escolhas que você faz. Então, como plateia, como público, muito obrigado. Obrigado, meu amor, obrigado. Obrigado a vocês, espero vocês no teatro. Beijo, gente!